Vamos lá. O detento mais temido de todos, o pior preso do Brasil. Na tela. Marcos Paulo da Silva, conhecido como Lúcifer, é um dos presos mais temidos da história do Brasil. Com um histórico de pelo menos 50 execuções, ele foi de membro de uma facção para rival dessa facção, ao criar o seu próprio grupo, o Bonde do Cerol Fininho. Abrindo mão conscientemente de sua liberdade, ele fala... Esse nome é... Esse nome... Eu não vou aqui, porra, evidentemente... de forma alguma falar alguma coisa que vai de encontro a esse nome, mas o Bonde do Cerol Fininho é... Com orgulho dos crimes e da missão que ele acredita estar cumprindo dentro das cadeias. No vídeo de hoje, então, vamos conhecer aquele que pode ser o prisioneiro mais violento do Brasil. A luta nossa é isso, é exterminar esses caras, a luta não para, em qualquer lugar que eu tiver, vai morrer, vai continuar morrendo mesmo. Se não for pelas minhas mãos, vai ser a mando meu. Esses caras é questão de honra, entendeu? É varrer esses caras do mundo, é questão de honra. Cara, pelo amor de Deus, eu peço desculpas por qualquer tipo de desmoralização que possa ter parecido aqui a minha fala sobre o Bonde do Cerol Fininho. Você tá maluco? Eu não tô aqui pra fazer graça de porra nenhuma, só assistir. Peço desculpas a todos aí. Desculpas a todos. Tá maluco, filho? E aí pessoal, beleza? Meu nome é Bruno Fabio, esse daqui é o Planeta Novo, e se você não é inscrito no canal, vai se inscrever agora e deixar o seu like para ajudar a gente. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre Lúcifer, aquele que pode ser o pior preso hoje dentro da cadeia do Brasil. Com esse nome, né, também já começa chutando balde, né? O clima já vai... Né? Porra. É complicado. Não, Lúcifer é um dos nomes mais... Se você vê um desenho, um anime, se você vê um filme onde o vilão se chama Lúcifer, você fala, pô, pra quê? Você já fica meio assim, né? Pegou pesado, né? Eu acho que não precisa nenhum vilão se chamar Lúcifer, né? Mas é o apelido que deram pra ele, e pro cara ter esse apelido dentro da cadeia, porque o cara realmente tem que ser um cara casca grossa ali, né? Bom, hoje eu tô aqui com o Lucas Sieca, que mora na... Ele tá atrás da câmera steak e vai me dar uma meta de likes. Hoje pro Lúcifer, né? Não é pro Lúcifer, é pro canal. Pro canal. Sempre bom deixar isso claro. A meta de likes nunca é pro tema. Não tem nada a ver. Já tu ia comentar maldade aí, já pode parar. Eu quero 8 mil likes. 8 mil likes, então. A gente vai começar falando que o Marcos Paulo nasceu em 1981, no estado de São Paulo, e desde cedo ele esteve envolvido no mundo do crime. Não há muitas informações sobre a infância dele, mas sabe-se que ele foi criado num ambiente complicado, com pobreza, violência e sem muito suporte familiar. Então ele foi se envolver no crime desde criança, e aos 16 anos ele já estava cumprindo medida socioeducativa na FEBEM, após ser acusado de roubo. E com 18 anos, em 1995, ele foi preso definitivamente, ou seja, no primeiro ano que ele podia ser preso, ele foi preso então, né? De novo, por acusações de roubo e também de furto. E dentro da prisão, logo que entrou, ele entrou pro grupo PCC e começou a participar de ações violentas nas prisões em que passou. Em um depoimento mais recente, inclusive, ele chegou a falar sobre a participação que ele teve dentro do grupo. Fui usado para exterminar presos, mas não me arrependo de matar aquelas pessoas, porque a luta era justa. Havia muitos abusadores e ladrões que roubavam presos dentro da cadeia. Quando surge o crime organizado aqui no Brasil de forma geral, tanto no Rio de Janeiro quanto em São Paulo, a premissa principal é organizar as cadeias, que naquele momento era uma completa bagunça, né? Existiam pequenos grupos já, né? Menores, que não era como o crime organizado que a gente tem hoje, e eles se degladiavam, e além das guerras entre grupos, por exemplo, era a lei de quem era mais forte. Então se o cara, por exemplo, entrava dentro da cadeia e tinha um outro que queria abusar dele, pessoalmente, e esse cara fosse mais forte, ele conseguia fazer isso e ninguém na cadeia fazia nada, porque o cara era o mais forte da cadeia. Então, aquelas lendas de quando você vai pra cadeia, alguém vai lá e vai mexer contigo sexualmente, vem dessa época aí. E uma das propostas que o crime organizado tinha era justamente acabar com esse tipo de covardia e também acabar com os problemas entre presos dentro das cadeias. Então, quando o Lúcifer chega na cadeia, descobre que existe lá o PCC, por exemplo, ele fala, bom, isso daqui é justiça, isso daqui é certo. Aqui a gente não vai ter espaço para um cara que abusa o outro, aqui a gente não vai ter espaço para um cara que rouba o outro dentro da cadeia. Então, se esse cara fizer isso aqui dentro, ele vai acabar morrendo. E ele concordava com essa premissa. E além disso, ele era um cara considerado problemático pelo sistema penitenciário, porque ele era um cara que, por exemplo, se cortava com caneta e com um pedaço de vaso sanitário, e ele também foi diagnosticado com psicose e transtorno de personalidade antissocial, ou seja, um cara que não consegue estar em convívio social sem ser violento, né? Por conta de tudo isso, e por conta daquilo que ele acreditava dentro do grupo, ele acabou deixando o PCC logo depois. Segundo ele ficou frustrado pela facção que teria passado a visar apenas o lucro e o capitalismo, na visão dele se importando mais com o dinheiro do que com as regras de dentro das cadeias, né? A Ivana David, que é desembargadora do Tribunal de Justiça de São Paulo, disse que o Lúcifer
começou a ver o PCC como um rival que deveria ser exterminado, inclusive, né, acabado aqui no Brasil. Então ele fundou a própria facção, o Bonde do Cerol Fininho. Para compor essa facção, ele reuniu outros criminosos que tinham saído do PCC e além de alguns criminosos que tinham medo dele, que deviam para ele de alguma forma. Então foi ele quem escreveu o Estatuto do Bonde do Cerol Fininho, que basicamente são as regras do grupo, né? E na cela ele escreveu então o lema de lealdade, guerra e morte, e a missão de esmagar com as mãos fortes os tiranos que usam das suas forças para oprimir os mais fracos, né? Caralho! Forte, né? No estatuto ele também escreveu que os inimigos devem ter a cabeça decapitada e as vísceras, ou seja, os órgãos internos aqui, né, arrancados. E com o sangue das vítimas que foram executados, a pessoa que cometeu a execução deveria escrever Cerol Fininho nas celas ou então no pátio mais próximo. E bom, quem mais fez isso ali nos próximos anos foi justamente o próprio Lúcifer. Segundo ele mesmo, ele teria cometido pelo menos 50 execuções contra membros de facções, ladrões e abusadores, e um dos crimes mais famosos foi cometido em 2011, quando ele executou 5 detentos na penitenciária de Serra Azul, em São Paulo. Esses 5 detentos teriam se reunido justamente para tirar a vida dele, porque achavam ele uma pessoa muito perigosa e eram inimigos dele, né? E quando foram fazer isso juntos, não conseguiram e ele conseguiu tirar a vida dos 5. Segundo um agente penitenciário que foi foram na covardia dos 5 contra 1 e perderam. Que isso, filho? Levou os 5. Testemunhou a cena, ele teria falado durante os crimes que tava gostando de fazer aquilo e falando, bom, como eu queria que tivessem mais aqui pra eu poder fazer mais, né? E como que ele fez tudo isso dentro da cadeia? Bom, ele usou nos crimes o bico de um hidrante que ele tinha, que é aquela parte... o hidrante é aquele que, né, usava pra apagar fogos e coisa do tipo, né? Então ele usou o bico pra poder abrir a cabeça dos caras, batendo na cabeça deles, e depois arrancou a cabeça deles com um estilete artesanal feito dentro da cadeia. No julgamento, o Lúcifer e mais 2 cúmplices afirmaram que os 5 que foram vítimas estavam presos por crimes sexuais e eram seus inimigos. Ou seja, então, né, ele achou que estava tudo certo e realmente assumiu que tinha feito aquilo. Em 2015, guardas prisionais encontraram mais 2 corpos mutilados da mesma forma, no mesmo padrão, de novo pela facção do Cerol Fininho, e o responsável pelo crime seria novamente o Lúcifer, que deixou dessa vez os corpos com o abdômen aberto e as vísceras ali para fora, além da cabeça decepada. Esse caso foi em uma outra prisão, porque aqui entra um outro problema dele, né? Ele é um cara que nenhuma cadeia quer receber, porque ele é muito violento. E além disso, tem algumas cadeias que não têm a estrutura necessária para poder prendê-lo. Além de prendê-lo, para poder tratá-lo, né? Já que ele é um cara que tem alguns problemas diagnosticados e ele precisa de pessoas para cuidarem dele, dessa parte mental, para inclusive prevenir que ele faça mais ataques, né? Por exemplo, a penitenciária de Catanduvas chegou a dizer que não tinha o que era necessário para poder receber ele. E eu vi o Glauber, do Fala Glauber, contando que chegou a receber ele na cadeia, né? E que em um dia foram na cela dele e ele tinha quebrado a cela inteira, tipo parede, barra de ferro, tudo mais, com as próprias mãos. Eu presenciei, ele destruiu a cela na mão, o preso, sem acesso a nada, sem nenhuma ferramenta. Ele destruía a estrutura do presídio, ter acesso a vergalhão da estrutura, conseguir extrair aquele vergalhão dali e destruir a estrutura de alvenaria, de concreto, de cimento, tudo isso. O Lúcifer é um cara desse. O bicho é forte. É O bicho é louco, forte moleque. pra caramba, tá ligado? Por conta disso, ele já foi colocado pelo menos 4 vezes no RDD, que é o regime disciplinar diferenciado, ficando em regime de isolamento absoluto, onde ele não pode ver ninguém e fica por lá um bom tempo, e isso parece que não é um problema pra ele. E apesar dele ser um cara que tem o foco em atacar agora o PCC, por exemplo, o grupo já tentou contratar ele justamente por conta do poder de força que ele tem, pra poder tirar a vida de um outro cara, um outro casca-grossa ali. Então eles falaram, bom, esse cara aqui é tão forte que talvez só o Lúcifer consiga tirar a vida dele. Outro fato que chama atenção pra ele são as audiências dele, onde ele assume todos os crimes e ele fala com completa frieza. Um vídeo, por exemplo, que foi publicado no Fala Tribunos em 2021, mostra ele falando que ele abriu mão totalmente da liberdade dele, e diz o porquê. Por qual objetivo? O senhor não deseja mais ter a sua liberdade? Qual que é o objetivo disso, Marcos? Ô, doutor, liberdade não é só física não, espiritual, psicológica, eu tô liberto, entendeu? Tô preso não. Nossa luta, ela sobrepõe essa liberdade física aí, a nossa luta ela sobrepõe. É melhor nós continuar lutando, que eu prefiro morrer lutando do que viver de pé, curvado pros outros. Eu não vou viver de pé curvado por ninguém, então eu prefiro já morrer logo lutando. E a liberdade vai ficar em últimos planos, essa liberdade física vai ficar em últimos planos.
Sob o apelido de Lúcifer, ele falou Caralho, o seguinte: fui moleque. 20 anos da magia negra, adepto do satanismo. De 2010 pra cá, abracei o islamismo e agora sou muçulmano. E além do apelido de Lúcifer, ele também tem tatuado um anjo caído ali, né, que é o símbolo de Lúcifer, e escrito Lúcifer, meu protetor. Então ele era um cara que tinha ainda essa parte mística que ajudava a galera a olhar pra ele e ficar com mais medo ainda, né? Bom, hoje o Lúcifer tem penas acumuladas de 271 anos e 3 meses de prisão. Como ele mesmo disse, a liberdade física não importa mais, porque ele não tem mais nem o desejo de um dia ser solto, né? Bom, pra nossa sorte, segundo ele, o bonde do Sarau Fininho tem como o principal objetivo tirar a vida das pessoas que estão lá dentro da cadeia, que seriam pessoas que são covardes na visão dele e que usariam da força pra poder reprimir outros. Então, né, não é um tipo de crime, por exemplo, que tá nas ruas, nem nada do tipo. Pô, que loucura, bicho. Ele tá preso aonde nesse momento, esse rapaz? Ele fica em solitária pra sempre? Qual o esquema? Tem risadinha? Não, sem zero risadinha.